Olá, amigos, tudo bem? Eu quero aproveitar o momento eleitoral que a gente está vivendo para falar com vocês sobre um movimento político, ou eu preferiria chamar de tendência política, que esteve presente na história política do Brasil entre os anos 1930 e 1964. Eu me refiro ao chamado populismo. Me refiro a uma série de políticos populistas que surgiram nesse período aí. Existe o popular e o populista. Um político popular, conforme a própria expressão sugere, é um político que tem grande alcance popular em relação às massas, geralmente as massas mais empobrecidas da população, as camadas médias, enfim, o próprio nome diz, político popular. Agora, o que é um político populista? O político populista, ele tem certas características que você não encontra num político que é naturalmente popular, né? Que a sua popularidade foi construída de uma forma natural, eu colocaria assim. Eu separei aqui algumas características, né, que os cientistas políticos utilizam para conceituar, caracterizar um político como populista. Primeira coisa que a gente colocou aqui, destacou, são pessoas geralmente carismáticas. São carismáticos, têm um discurso bastante interessante, parecem estar sempre de bom humor, com exceção de quando estão atacando, né, algum suposto inimigo. São políticos que geralmente querem fazer a gente crer que a vontade deles é a vontade do povo e vice-versa. Colocam-se como conhecedores dos anseios, das vontades populares, enfim, procuram aparentar um profundo conhecimento em relação às necessidades, principalmente das camadas mais empobrecidas. São donos de um discurso que eu chamaria de anti-elite. Eles sempre se colocam contra as elites. É interessante que muitos deles fazem parte dessas elites, mas eles colocam as elites burguesas, as elites como inimigas do povo. Isso está presente na grande maioria dos políticos que historicamente ficaram conhecidos como políticos populistas. As elites têm raiva do povo e eu vou defender o povo. Eles fazem uso de uma forte propaganda. São pessoas, uma vez no poder, são pessoas extremamente midiáticas, adoram discursar, adoram propaganda, adoram a autopromoção. É uma questão de mídia mesmo. Eles querem estar o tempo todo na mídia, o tempo todo. Uma outra coisa que a gente observa também, que eles geralmente são donos de um nacionalismo extremado. Se colocam como muito nacionalistas, defensores das riquezas nacionais, da soberania nacional, dos interesses da pátria. São políticos que se dizem nacionalistas. Uma outra coisa que você vê também desses políticos, eles são políticos assistencialistas. Tá? Defendem programas assistenciais por parte do governo, programas emergenciais, paliativos, que na verdade não vão ao cerne das grandes questões socioeconômicas do Brasil, que a gente conhece como brasileiro. Bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo outro, é a característica deles. Uma outra coisa também que eles gostam muito, aquelas manifestações, eles parecem que estão em campanha o tempo todo, adoram realizar uma concentração popular, discursam, gostam muito dessas manifestações populares de massa. Paternalistas, eles colocam como defensores do povo. Getúlio, por exemplo, Getúlio Vargas, que foi o grande inaugurador dessa escola populista, ele era conhecido como o pai dos pobres. São geralmente defensores também de uma ideologia moralista. Eles, em geral, têm um discurso bem moralista. Enfim, são políticos que apresentam essas características aí que a gente colocou para vocês. São diferentes de políticos que são populares, de uma maneira mais natural, menos midiática, menos
né, maniqueísta, porque os políticos populistas eles têm, né, uma característica maniqueísta. Né? O mundo é dividido entre os maus, aquele que é mau, né, o político, e o bom político, né, se colocam como incorruptíveis e vai por aí afora. A gente teve uma série de políticos populistas no Brasil entre 1930 e 1964. Claro, né, Getúlio Vargas, que foi assim uma espécie de modelo que os outros, né, procuraram emular, isso aí não tenha nem dúvida. O próprio Dutra, que ficou naquele hiato, né, entre o final do Estado Novo, quando Vargas renunciou, e depois o Vargas retornou, o próprio Dutra, né, tinha essas características populistas, né, Juscelino Kubitschek, o JK, Jânio Quadros também, João Goulart, o Jango. É interessante que muitos deles são conhecidos por apelidos, já reparou? Jânio Quadros, tudo bem. Agora, João Goulart, Jango, Juscelino Kubitschek, JK. Teríamos também aí, num período mais recente da história, claro, a gente não pode deixar de citar o Lula, né, também é mais conhecido pelo apelido, né, e Bolsonaro. Né. Então, são provas de que o populismo ele meio que está recrudescendo no Brasil. Aliás, não só no Brasil. E aqui na América Latina também o populismo foi um movimento presente aí durante esse período que eu falei para vocês. Né? O mais famoso exemplo de político populista foi o argentino Perón. Né? O peronismo, né, foi uma corrente, uma linha política também que influenciou bastante durante esse período aí. Tá? Agora, o que acontece? Qual é o grande perigo do populismo? Né? É sobre isso que a gente queria alertar vocês, principalmente em período eleitoral. O populismo ele gera muita polarização, tá? Ele leva quase sempre à radicalização do discurso. A radicalização, por sua vez, pode levar à intolerância, pode levar ao extremismo, o extremismo de direita, que é ruim, e o extremismo de esquerda também é ruim. Leva à falta de diálogo e, o pior de tudo, né, pode chegar até aos extremos, que é a própria violência. Né? Então, é importante que você fique muito atento. Tome cuidado com aqueles políticos que tenham essas características que a gente colocou aí para vocês. Tá? Político populista é um perigo. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, vamos deixar as mesmas recomendações de sempre, tá? Compartilhar, se inscrever no canal, isso é muito importante, ativar as notificações para você ficar atento aí, né, aos nossos vídeos, que saem geralmente todas as quartas-feiras, tá? Geralmente vídeos muito objetivos e imparciais, para você fazer o julgamento, tá bom, gente? E também não deixe de dar um pulinho lá no nosso Instagram, que tem um bocado de novidade bacana por lá. É isso, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o nosso próximo vídeo.